Evangelho da Transformação e não da Decisão, por Paul Washer, parte 3. Agora quero ir a Ezequiel 37, de 1 a 10. A mão do Senhor estava sobre mim e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez passar ao redor deles e eis que eram muito numerosos. Na superfície do vale, eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, podem estes ossos viver? E eu disse ao Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetiza sobre esses ossos. E lhes diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. E porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como fui ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído e um grande rebuliço, e os ossos se ajuntavam cada osso ao seu osso. E olhei e eis que havia nervos sobre eles, e cresceu a carne, e se estendeu a pele, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, assopra sobre estes mortos para que vivam. Então profetizei como ele me deu ordem, e o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé. Um exército grande e extremo. Eu acabei de descrever a conversão dos homens. Quando vamos pregar, como lemos no texto, sempre somos como um Ezequiel, e sempre estamos parados num vale de ossos secos. E observe, eles estão muito secos. Agora, certamente nos tempos de Ezequiel não havia nenhuma técnica para trazer vida a ossos sem vida. A medula estava completamente seca, fora dos esqueletos. Não era mais que poeira. Não havia técnica, não havia persuasão, não havia poder. Não havia nada, humanamente falando, que se pudesse fazer para trazer esses ossos à vida. Isso é evangelismo, e você faria bem em aprendê-lo agora. Isso é evangelismo. Os homens estão mortos em seus delitos e pecados. Eles não somente estão mortos, mas estão na escravidão do pecado. A vida que eles têm é uma vida apenas para seguir o príncipe deste mundo. Aborrecem a Deus, são inimigos de Deus, estão cegos. Fazem tudo em seu poder para restringir e limitar cada traço de conhecimento que tem sobre Deus. Trabalham com todas as suas forças para fechar sua consciência para que ela não lhes fale. Preferem sofrer no inferno do diabo por toda a eternidade. A dobrar os seus joelhos e se arrependerem e crerem em seu Deus. Agora, vai e tente aprender alguma técnica evangelística para trazê-los à vida. Faça intermináveis chamadas ao altar para que eles repitam uma oração, conte todo tipo de histórias sentimentais, manipule suas paixões, suas emoções, e a única coisa que vocês terão é um grupo de filhos duplamente do inferno. Para que os homens sejam salvos há somente uma forma, e é que um homem como Ezequiel pare no meio desse vale e pregue a única mensagem que Deus prometeu abençoar: o Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia! Quando estamos procurando missionários, ou quando estamos entrevistando candidatos, só queremos uma coisa: um homem que saiba que o ministério é uma impossibilidade. Que os homens não podem ser convertidos. Mais do que os mortos podem ser ressuscitados. Ou mais do que mundos possam ser trazidos à existência do amor. Um homem que entende que tem apenas algumas poucas armas de guerra, mas que são poderosas. A pregação do Evangelho, oração intercessória e amor sacrificial e abnegado. Dê-me homens e mulheres como estes.
e veremos o Evangelho avançar nesse mundo. Porém, quanto mais você depender de armas carnais, quanto mais as igrejas tentarem crescer, não sendo igrejas bíblicas, mas sim encontrando a última moda com que possam atrair o maior número de pessoas, enquanto fizermos isso, nunca veremos o poder de Deus. E a igreja, em seu desejo de ser relevante, torna-se ridícula perante os seus inimigos. A igreja na América hoje se parece com um parque de diversões de Jesus. Porque se você atrai pessoas usando métodos carnais, terá que manter essas pessoas usando métodos carnais. Agora, eu quero tomar o resto do tempo que temos. Quero ir ao convite básico. Para os homens virem a Cristo, que é mais proeminente na América hoje. Convite contemporâneo padrão. Deus te ama, tem um plano maravilhoso para a sua vida. Você sabe que é um pecador, você quer ir para o céu, você quer orar e pedir para que Jesus entre em seu coração. Ele entrou em seu coração quando você orou, você foi sincero, agora você é um cristão. Bem-vindo à família de Deus. Isso é como um bezerro sagrado, um bezerro de ouro. E na comunidade evangélica de hoje, eu sou mais atacado por isso do que por qualquer outra coisa. Mas eu lhes asseguro, isso não é linguagem bíblica e não se encontra na maior parte da história cristã. Esse método sem o qual não conseguimos evangelizar não é nem bíblico nem histórico. E tem exatamente nos conduzido àquilo de que tanto nos queixamos. A maior parte dos Estados Unidos da América se declara nascido de novo, entre aspas, e não é. O maior campo de evangelismo atualmente se encontra nos edifícios das igrejas. Não quero dizer que se encontra nas igrejas, porque todos na igreja são verdadeiramente convertidos, mas nos edifícios das igrejas. Você diz, nós temos muitas igrejas, Paul Washer. Não, nós temos um grupo enorme de lindos edifícios de tijolos com belos jardins. Mas a glória de Deus te tem apartado deles, e o nome Icabod será escrito nas suas portas. Agora vejamos esse convite. Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Muitas vezes isso vem acompanhado por uma explicação de tudo que Jesus pode fazer pela pessoa. Consertar sua vida, seu matrimônio, suas finanças, sua autoestima. Mas considere tudo que nós conhecemos sobre o pecador. É egocêntrico, dependente, quer fazer sua própria vontade, quer realizar seus próprios sonhos e está apaixonado por si mesmo. Então você chega até esse homem e diz, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Ele diz o quê? Deus me ama? Isso é fantástico! Eu também me amo! Que bom! Isso é maravilhoso! E você ainda está dizendo que Ele me ama mais do que eu me amo? Bem, isso soa impossível. Como pode ser que alguém tenha um amor tão grande assim? E Deus tem um plano maravilhoso para a minha vida? Você está me dizendo que se eu aceitar esse Jesus, Ele vai me ajudar com todos os meus planos maravilhosos e eu posso ter minha melhor vida agora? Yes! Sim! Bem, então eu aceitarei a um Deus assim. Você tem mais dois desses? Você enxerga isso? Eles dizem, irmão Paul, não é isso que queremos dizer. Mas é assim que se entende. Agora me dizem, Paul, você é muito duro, cheio de sarcasmo. Sim, eu sou. Mas veja, todos estão lamentando o fato de que este país crê que é salvo, quando não é mais salvo do que... Ele está perdido, como dizem no Alabama, como uma bola em grande lama, mas ninguém quer dizer qual é o problema.
E o problema é que ainda que pregamos o Evangelho corretamente, usando esse método de convidar os homens que não é nem bíblico nem histórico, fazemos com que pulem alguns degraus evangélicos e digam sim às perguntas apropriadas e logo de forma papal os declaramos salvos. E quando creem nessa mentira religiosa, dada por uma autoridade religiosa, se alguém vem depois e tenta pregar o Evangelho a eles, porque estão vivendo no mundo, eles não irão ouvir que a mentira religiosa tem muito poder. Então a pergunta seguinte: você sabe o que é um pecador? E muitas vezes essa pergunta não é feita com muito cuidado. É mais ou menos como: ouça, você sabe que todos nós somos pecadores, não é? Se a pessoa diz sim, eu sei que sou um pecador, a pergunta seguinte é: você quer ir para o céu? Sim, sim, eu quero. Então gostaria de orar e pedir a Jesus que entre em seu coração. Só levará 5 minutos. Somente 5 minutos? Sim. Que a Bíblia diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Com a tua boca confessares Jesus como Senhor, creres no seu coração que Deus o ressuscitou dentro de nós, serás salvo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele comigo. Então você gostaria de receber a Jesus, porque isso está na Bíblia. Só leva 5 minutos. Só 5 minutos. Claro. Então, em seguida, geralmente, depois que uma pessoa ora ou é guiada numa oração pelo evangelista, é assegurado que se foi sincera, Jesus entrou definitivamente em seu coração, que ele prometeu e não entrou. Ele é um mentiroso, já que ela foi sincera. Quantas pessoas creem que vão para o céu, não porque confiam muito em Cristo, mas sim no grau de sinceridade que tiveram na decisão que tomaram há muito tempo. Muitas vezes, depois de uns poucos minutos de aconselhamento, eles são imediatamente apresentados diante da igreja e recebem as boas-vindas. Agora me diga que estou equivocado. Vão à frente, já vi isso muitas vezes. São levados a um conselheiro que foi treinado numa forma de aconselhamento compacto. Falam com ele de uns 5 a 10 minutos enquanto seguem um apelo e são imediatamente apresentados diante da igreja. Nosso novo irmão e irmão em Cristo. E essa é a última vez que a maioria deles vai receber aconselhamento sobre sua conversão em toda a sua vida. E depois o que acontece? Se eles nunca crescerem ou se eles duvidarem de sua salvação, são levados outra vez àquele dia no qual oraram e são indagados acerca da sinceridade da sua decisão. Se em algum momento eles vão de novo ao pastor, duvidando, ele os levará de novo aquele dia. Bem, alguma vez você orou e pediu a Deus que o salvasse? Sim, creio que sim. Então é só o diabo que está tentando você.